para a felicidade de poucos, a tristeza de muitos. Hoje eu vou falar sobre quem inventou a máquina de escrever. O que é isso, máquina de escrever, para os mais jovens aí que não sabem? É tipo um teclado de notebook ou computador das antigas, praticamente é isso assim, resumindo. Então, a máquina de escrever tem 3 nomes, né? É máquina de escrever normal, máquina datilográfica ou máquina de datilografia. Esse nome é meio estranho mesmo, mas fica mais fácil máquina de escrever. Então, é um equipamento mecânico, eletromecânico ou elétrico equipado com teclas que, quando acionadas, meio que movimenta tipo uns ferrinhos que fica batendo assim, tipo cada letra tem tipo um ferrinho correspondente, que ele vai, aciona, que você tipo escolheu o A, por exemplo, aí vai lá, aciona o A, vai dar meio que uma batida no papel, com isso sai a letra, né? É tipo que você tivesse tipo carimbando assim, sabe, o papel meio que seria assim, aí vai carimbando a letra, né, que seria assim, aí pode colocar números e símbolos também no papel, né? E isso ajudou pra caramba o processo de escrita, porque antes você tinha que escrever tudo na mão, né, assim, agora você pode ir rapidinho, né, você vai lá e começa a escrever tudo, então você vai bem mais rapidão, né, que tipo, escrever algumas vezes demora, assim, você tem que colocar tudo certinho para as outras pessoas entenderem a letra, aí fica bem mais fácil. Com esse negócio da máquina de escrever é rapidinho para escrever, né? É só, tipo, você coloca tudo e também todo mundo entende, né? Fica bem mais fácil, né? É tipo um Word das antigas, assim, o programa Word que tem no celular, ou notebook, computador, não sei. É tipo o Word das antigas, né? Você pode estar se perguntando, tem alguma tela para você ver? Tudo, tipo, tela de computador, notebook, assim, ou celular, né? Não, é só basicamente um teclado, assim, e você viu o seu papel na sua frente, né? O papel que você tá escrevendo na sua frente. Mas você não conseguia ver uma tela, então basicamente era só você, papel e a máquina. Basicamente assim, né? Então, tudo começou em 1575, quando o inventor italiano Francesco Rampazzetto, lá da Itália, né, inventou a escritura tagliente, uma máquina para imprimir cartas de papéis. É tipo uma impressora da época lá, que seria assim. Só que em 1714, Henry Mill obteve uma patente na Inglaterra, né, da máquina de escrever. Ele, tipo, é o pai da máquina de escrever, né? Ele que criou a máquina de escrever, assim, né, que seria. E criou, tipo, um aparelhinho parecido com a máquina de escrever. Só que o negócio não era tão bom, assim, era meio ruimzão pra escrever tudo, não era que nem a gente conhece hoje a máquina de escrever, né? Bem ruimzão mesmo. Aí só foi passando um tempo, né? Tiveram que passar mais um tempinho tudo. Em 1802, o italiano Agostino Fantoni desenvolveu uma máquina de escrever especial para a sua irmã cega, que pudesse escrever, né? É tipo, tinha aquelas escritas aí, braille, né? Que seria assim, meio que assim, para conseguir escrever, né? Entre 1801 e 1808, o italiano Pellegrino Turri inventou uma máquina de escrever para a sua amiga cega, né? Que é parecido com aquela outra do cara lá que seria o Agostino Fantoni, beleza? Só que para as pessoas que conseguem enxergar, essa máquina de escrever foi meio ruim, né? Bom, mas para pessoas cegas, né? Mas só que para quem conseguia enxergar ficava meio ruim. Só que isso aí se resolveu em 1823, quando o italiano Pietro Conde da Silaveghina inventou um novo modelo de máquina de escrever, taxígrafo, também conhecido como taxi, tipo, beleza? Então ele já melhorou um pouquinho o negócio aí, e tá mais conhecido com as máquinas de escrever que a gente tem hoje, basicamente assim. Em 1829, quem criou aí outro tipo de máquina de escrever aí foi o William Austin Burt, um americano, né? Que seria dos Estados Unidos da América. Ele criou tudo, uma máquina de escrever, tudo, e basicamente era a primeira máquina quase de escrever do mundo, né? Que seria assim. Depois do século XIX, de 1800 a 1900, se mais certo, muitas outras pessoas começaram a querer fazer máquina de escrever, né? Aí foi passando assim, foi passando, e muita gente queria falar, eu vou criar minha própria máquina de escrever aqui. Então, entre as décadas de 1870 e 1880, Ramos Malling Hansen criou a bola escrita Hansen, que era tipo uma bola de futebol, assim, cortada na metade. E depois eu vou colocar uma foto aí pra vocês verem. O negócio era muito estranho, né? Aí, o papel, ele não era retinho, assim, que nem a máquina de escrever, você coloca o papel lá retinho. É que nem o teclado, né? Em vez de ser a tela do computador, do notebook, celular, é só meio que o papel, assim. Só que esse papel era meio curvado, assim, é meio estranho. Aí tem essa bola aí em cima, essa bola de futebol cortada na metade, basicamente. Tem as teclas, tudo espalhado, que nem fosse o cabelo dessa bola que você, assim, você vai clicando lá. A, B, C, D, E, F, G. Tudo isso você vai escrevendo. Só que ficava bem desconfortável para a pessoa escrevendo, porque o negócio era meio estranho. Depois vocês vão ver aí na foto, vocês vão ficar meio, caramba, que negócio é esse? Estranho pra caramba, mas basicamente deu um pouquinho certo tudo, mas muita gente não gostou do jeito, né, que seria assim. Essa máquina de escrever que achou muito ruim, né? Que é bem desconfortável, sabe? Até se achar outra tecla, tudo não é que nem em ordem, por exemplo, a gente tem A, B, C, D, E, F, G e tudo. É tipo, o A tá de um lado, o B tá do outro lado, o C tá em cima, o D tá embaixo, só. O negócio era meio estranho às vezes, só. Então até se acostumar demorou um tempinho, né? E isso tudo se resolveu com o modelo Scholes e Glidden, a primeira máquina de escrever com sucesso comercial, que foi feita em 1868 pelos americanos
americanos ou estadunidenses Chris Topper, Latin Scholes, Frank Heaven, Wow, Carlos Glinden e Samuel Soule em Milkley, Wisconsin. Contudo, depois de um tempo, né, eles criaram essa máquina aí e revolucionou basicamente o ramo das máquinas de escrever, que era tipo a máquina de escrever que a gente tem hoje, só que o teclado ficava um pouquinho mais para baixo, tipo, tem tipo um armarinho assim, tem o teclado embaixo, você tinha que levantar um pouquinho mais a cabeça para escrever em cima, né, que seria assim, não é que nem as máquinas de escrever que a gente tem hoje, né, é meio estranho um pouquinho assim, né? E depois de um tempinho, né, em 1880, foi criado o modelo com o sistema Index. Esse sistema Index usava um ponteiro ou caneta para escrever dentre as letras previamente disponíveis em uma espécie de index. Ou seja, tipo, só tinha umas letras tudo pra você escrever. Só que não tinha como escrever tamanho assim, mas só tinha que escrever algumas letras assim, né? Ficava bem ruizinho, não era completo, né? Que a gente tem hoje. Então, os primeiros modelos a surgir mesmo que a gente conhece até hoje, né? Que seria assim, foi feito basicamente em 1900, que foi a Casio, que seria assim, a marca Casio. Uma máquina de escrever elétrica que foi produzida pela Blickendorfer Manufacturing Company de Stanford, Connecticut, em 1902. Essas máquinas de escrever já tinha meio que uma roda cilíndrica que quando você escrevia, tipo assim, ó, você escrevia por um tempo, aí depois tinha uma bola que ia meio que indo assim, tipo, por exemplo, você ia começando a escrever, ela tá no começo, depois ela ia passando assim, que ia movimentando o papel, né, pra ser mais certo, é você voltar, e tinha que pegar ela, girar um pouquinho, drink, voltar ela assim, aí depois eu vou começar a escrever de novo, então você pegava assim, escrevia lá, tudo, e depois quando ela acabasse, chegasse no final, você tinha que girar um pouquinho ela e aí depois chegar no final, aí tem que voltar, e depois vai indo assim, beleza? Aí é já basicamente as máquinas de escrever que a gente tem hoje, quase, né? Só que as máquinas de escrever foram se aprimorando durante o tempo, né? Só que muita gente já tá começando a migrar pros computadores, né? Tava meio que esquecendo da máquina de escrever, né? Então, a máquina de escrever começou a entrar em um declínio, né? Então, muita gente começou a parar de comprar a máquina de escrever porque basicamente você só podia escrever uma carta, né? No computador, você podia fazer um monte de coisa, um notebook, tudo assim. Você podia escrever um monte de coisa, né? Tipo, podia escrever, ou podia ver no Google, dando exemplo assim, ver um vídeo no YouTube, fazer sei lá tudo. Então, basicamente, você podia fazer outras coisas. Na máquina de escrever, você só olhar pra um papel, basicamente, assim. Quando você acabou, pronto, acabou, né? Então, muita gente começou a falar, não vou mais comprar, vale mais a pena comprar um computador do que com uma máquina de escrever, né? Com isso, começou a dar um pequeno probleminha, né? E lá pra 2012, muitas pessoas já foram descartando, né? Que seria assim, a máquina de escrever, né? Basicamente, mais nenhuma pessoa queria comprar mais a máquina de escrever. É claro, tem muitas pessoas com máquina de escrever, mas a maioria já descartou a máquina de escrever. Fala, não preciso mais disso, né? Tem o computador. Fica bem mais fácil, né? Que seria assim, a máquina de escrever demora um pouquinho, tudo, você tem que estar bem preparado para mexer, né? Porque algumas máquinas de escrever, a tecla é bem pesada, né? Então você tem que clicar um pouco mais forte, né? Não é que nem hoje, você clica assim, só clicar, já escreve tudo. Antes você tinha que basicamente dar umas marteladas assim pra escrever quase, né? Que seria assim, ficar bem ruim, né? Só que você pode estar se perguntando, beleza, você falou tudo isso, e aqui no Brasil, quando que a máquina de escrever chegou? É isso que eu vou falar agora. Basicamente, a máquina de escrever chegou aqui no Brasil em 1941, a partir da criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que basicamente ela começou a querer fazer as máquinas de escrever, né? Tipo, implantar as máquinas de escrever aqui no nosso Brasilzão de meu Deus. Primeiro, a americana Remington se instalou no Rio de Janeiro em 1948. Depois, a sueca Facit chegou em Minas Gerais em 1955. E por fim, a italiana Olivetti passou a ser produzida em São Paulo em 1959. Então, basicamente, a máquina de escrever aqui começou a ser produzida aqui no Brasilzão em 1948. Começou a ser meio que usada aqui no Brasil. Só que, basicamente, depois de bastante tempo, né, foram vendidas pra caramba as máquinas de escrever aqui, principalmente pra indústrias, assim, firmas, assim, né, que era bem mais fácil pra pessoa escrever. Não tinha computador na época. Na verdade, já tinha, só que era bem ruimzão, que seria assim. É que nem a gente hoje, né? Aí, ficava meio ruimzinho pra escrever, assim. Só que muita gente começou a descartar também, que valia mais a pena você comprar um computador do que uma máquina de escrever, né? Então, basicamente, foi já esquecendo, né? Claro, muitas empresas ainda têm a máquina de escrever como principal recurso, que seria assim, mas a grande maioria já começou a descartar, né? Que não vale muito a pena, assim, né, se for considerar. Então você pode estar pensando, a máquina de escrever é só pra homem? Não, podia ser pra todo mundo, que seria assim. Só que muita gente começou a usar a máquina de escrever, mas as mulheres, né, que seria assim. É porque os homens praticamente já estavam ocupados com a guerra, né, que seria assim, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo, ou pra fazer outras coisas, indústria, assim. E sobravam cargos pra mulheres, pra escritório, tudo, ou pra escrever alguma carta, tudo, assim, no Brasil aqui mesmo, por exemplo, ou qualquer outro país. Por exemplo, o governo brasileiro, por exemplo, queria mandar um recado
lá pros soldados. Então o governo brasileiro falava para as mulheres escrever uma carta para mandar lá pros seus maridos ou para os soldados, que seria assim. E mandavam, né? Que seria assim, escreviam tudo e mandavam. Então muitas mulheres começou a meio que fazer o cargo dos homens, entre aspas, assim, a escrever nas máquinas de escrever, né? Então basicamente foi bem bom mesmo. Então a máquina de escrever era simplesão o negócio aí, mas foi fundamental para a criação dos computadores, né? Que basicamente o computador se inspirou no teclado, né? Que seria assim, para criar o computador, né? Aí basicamente ajudou praticamente tudo. Também muitas outras empresas, né, começaram a lucrar ainda mais e fazer os trabalhos mais rápido ainda com a máquina de escrever, porque, como eu tinha falado no comecinho do podcast, a máquina de escrever era bem rápida, se for considerar assim, escrever à mão, né? Também todo mundo conseguia entender que sempre uma pessoa tem uma letra um pouquinho diferente da outra, né? Então muita gente ficava na dúvida. Com a máquina de escrever, você podia escrever qualquer coisa e todo mundo entendia, né? Até o alienígena podia entender um negócio assim. Então ficou bom pra todo mundo, né? Tanto para as pessoas que estão escrevendo, quanto para pessoas que estão lendo. Então ficou bem bom mesmo. Isso também você podia escrever em qualquer língua também, né? Ou até meio que traduzir em qualquer língua, né? Aí ficava bom. Só que você pode estar se perguntando também, ou vou acabar com essa dúvida agora. E se dá sempre você tá escrevendo lá, escrever um texto mal gigante assim, de, sei lá, ficou meia hora escrevendo assim, que você errar uma letra, né? Tem como apagar? É que nem o exemplo hoje no celular, ou no computador, tudo, no notebook. Você errou lá, só apertar no botãozinho de excluir meio que a letra que você colocou, a palavra, tudo que você colocou errado aí. Então, basicamente, se você escrever errado, você tem que escrever tudo de novo. Você não tem como, tipo, tirar uma letra, sabe? Não tem como. Só você cortar o papel só. Aí você conseguia tirar uma letra, só que você vai ficar com um buraquinho no papel, né? Então vai ficar meio ruimzinho. Então, basicamente, se errou, já era. Você tem que mostrar tudo de novo. Se você quiser, você escrever um negócio bem bom mesmo. Ou o que você podia escrever, ou o que você podia fazer é pegar uma caneta, riscar a palavra ou a letra, tudo você fez errado, né? Mas ficar mais fácil a palavra e continuar na frente, né? Pra pessoa ver que você fez coisa errada lá e continuar lendo depois, né? Beleza? Então, esse foi o podcast de hoje sobre a invenção da máquina de escrever. Beleza? Então, muito obrigado por todo mundo que me ouviu e até amanhã. Então, tchau!